Hello, stars! Espero que estejam bem por aí. Hoje vim falar da fase crescente da alunação canceriana, né, que cresce no signo de Libra. E estava aqui escrevendo para vocês, para para postar e para mandar na newsletter também, né, refletindo sobre essa alunação, juntando os lé com cré e pensando muito assim, né, sobre o quanto as lunações cancerianas, né, elas têm, elas estão armazenadas de muitos padrões, né, do nosso sistema. São as lunações mais, vamos dizer assim, sabe, é como se fosse assim, as lunações cancerianas, elas podem revelar o que mais está previsto na nossa lua, o que a gente mais espera, digamos assim, da nossa própria história. Porque ela vai falar sobre padrões, né, sobre coisas que estão registradas muito profundamente na nossa lua. Então, é tudo aquilo que foi armazenado durante um longo tempo, né? E aí vocês podem refletir, olhar para essa casa que vocês têm câncer no mapa. Então, ali é onde a gente realmente tem muita história, né? E a lua, ela tem um tom, vamos dizer assim, né? Do que é esperado, da expectativa, né? Do que é conhecido, que é armazenado num grande memorial. Então, só que aí é muito interessante que dentro desta alunação, a gente está justamente com Mercúrio retrógrado em Câncer, fazendo uma revisão do que há nessa lua, né, dos padrões emocionais, né, que podem estar registrados no nosso mental, né, porque é a partir desse lugar mercurial que a gente vai construindo pensamento sobre, agora, assim, especificamente nessa alunação, a gente está refletindo muito sobre quem somos também, sobre quem né, vamos nos tornar. E porque a gente tem Júpiter em Leão, né, ampliando, logo mais o Sol entra em Leão também, eles se encontram num abraço escaldante que irá nos arder e nos questionar, né, dentro desse sistema, quem é você e como que você assina essa vida, o que você realmente quer. Você está esperando que essa história ela seja uma narrativa conhecida ou você está preparada para se surpreender com a vida, para poder se... Nossa, ficou muito coach isso! Ah, meu Deus! Não, mas tipo assim, é porque a lua, ela vai... Ai, nem eu me aguento. Ai, gente, a lua cheia vai se transbordar em aquário, em conjunção com Plutão, gente, e aqui tem um tom de ousadia, de rompimento e de destruição, gente, de destruição no sentido de mortes, né, simbólicas, dessas, vamos dizer assim, eu até escrevi ali, dos fatídicos destinos, sabe, do que a gente está muito acostumado a receber da vida, assim, a ter, é aquilo que então é o garantido, é aquilo que foi construído em cima de uma memória, né, ancestral, e ali a vida sempre se continuou, então assim, é aquilo que é mais seguro para gente, né? Só que essa alunação, ela justamente, ela traz, como se fosse assim, o transbordamento dela é essa imprevisibilidade da vida poder ser criativa, assim, né? A ponto da gente, vamos dizer assim, se essa alunação, né, fosse uma oração, assim, por nós e pelos nossos ancestrais, ela é como se a gente tem que ter assim, o descabimento de pedir e também de saber receber, sabe? Algo que é inesperado, algo que não está posto, né? Algo que reinventa,
algo que cria, né? A gente está falando, eu venho falando muito sobre o coração, né? O coração, gente, é o tema, assim, desse tempo, desse momento, e um coração. Peraí, gente, que eu me perdi! Um coração entristecido e amargurado, ele não tem espaço para criar, para inventar, para imaginar, né? Então, eu vou ler um pedaço aqui para vocês desse finalzinho aqui que eu fiz da newsletter, assim, só para contextualizar isso que eu estou querendo falar para vocês. Eu desejo que você assuma para o universo a vida que nenhum da sua constelação pode viver, e que por eles e pela sua existência você seja a estrela da liberdade, que deixará um rastro de amor tão profundo que muda o curso, ao custo de desalinhar planetas, desprever fatídicos destinos, mudar as órbitas das expectativas, para até mesmo o universo, que nem esperava mais ouvir os seus pedidos, poder com a sua ousadia se espantar. Peça e saiba receber. Faça suas orações e deixe que novas histórias através de ti possam se contar. É o que eu desejo para mim e para você, para todas nós estrelas, né? Que a gente possa assim entender também, sabe? A magia de uma alunação. Gente, eu fico pensando assim, porque a alunação canceriana é a mais lunação que existe. É aquela que mais vai revelar as nossas, vamos dizer assim, as nossas questões ancestrais, né? Tanto uma alunação que acontece, que começa ali na sua casa 4, né, do mapa, que é uma casa de base, basal, onde tem muita história, muita memória, tanto a alunação que é a alunação da sua lua natal, por exemplo, assim, você tem lua em aquário, quando tem alunação de aquário, né, no ano, observe, porque ali sempre tem uma oportunidade de uma virada de ciclo, tá? Da lua. E se a gente era para viver só de passado, gente, o sol não ia refletir na lua e nos mostrar com clareza essas histórias, né? Então a gente ia ser totalmente ignorante, mas existe o sol, existe e o sol, né? Ele tem essa força espirituosa, ele está muito ligado a, a essa capacidade da gente criar com o nosso espírito, né? E eu acho que eles fazem uma dupla muito linda, Sol e Lua. Eu sou muito apaixonada pelos luminares. Também só de sol não podemos viver, né? Mas as lunações, elas são justamente essa oportunidade da gente ver refletido na Lua esses padrões, essas histórias, e não apenas reagir a eles, né? Então, assim, é uma alunação que a gente pode enxergar bastante como que a gente é acostumado a reagir, né? Será que a gente está esperando o melhor? Ou será que a gente está acostumado com a previsão, digamos assim, mais, sei lá, fatídica, mais. Será que a gente não está precisando esculhambar um pouco as órbitas, assim, sabe? E voltar novamente a pedir para o universo o que a gente quer, o que a gente deseja, né? E também saber receber o que a gente pede, né? Enfim, tenho falado muito sobre isso. A agenda desse ano, tanto o Caderno Asas, que está ali, toda essa temática desse ano que a Estrela Torta está trabalhando, é essa capacidade de mudar os cursos neuróticos, né? Tema das estrelas, porque para a gente sair desses aprisionamentos psíquicos, eu mesma, gente, estou fazendo muito esse exercício
usando muito o caderno aquele de manifestação, usando ainda mais a agenda com mais presença, assim, sabe? Tudo que eu coloco ali. Lembrando, né, que todos os produtos da Estrela Torta, eles são realmente tratados pelas estrelas, vocês não estão recebendo uma coisa normal de papelaria. Tem muita intenção nesses produtos. Às vezes eu estou explicando lá nos stories do Instagram, contando um pouco mais, porque realmente, quando vocês estão comprando alguma coisa da Estrela Torta, quando vocês estão aqui dentro, vocês estão recebendo vamos dizer, esse tratamento, tá? Das estrelas. Eu mesmo tô me tratando, tô me tratando muito, porque então, assim, essa capacidade de esperançar, de imaginar diferente. Queria até comentar uma coisa para vocês, gente, que não sei se vocês acompanharam essa coisa do El Niño e tal. E eu vi uma galera muito legal, assim, que eu gosto muito, que eu já estudei, inclusive, falando sobre eles fizeram assim uma corrente, né, vamos dizer assim, imaginativa, para mudar o curso do vento. Ai, quem não acredita em magia, né? Eu acho que a gente é muito criador mesmo, né? Então, e realmente, gente, a previsão, né, o que estava previsto mudou muito, era para ser muito mais chuva, tá muito mais ameno, eles fizeram. Enfim, eu acredito demais, viu? Eu acredito demais. Já fiz alguns cursos que falavam sobre isso, que uma das coisas do futuro para a gente é saber imaginar. Pelas questões climáticas, é conseguir intencionar, imaginar, visualizar uma outra paisagem, tá? Outra paisagem, porque o nosso inconsciente ele cria muito, tá? Enfim, a gente tem mais pirotecnias tecnológicas dentro do nosso mental, enfim, a gente tá ali o tempo todo, como é que eu vou dizer assim, manifestando, gente, e eu tô cada vez mais assim conectada com isso e eu percebo que realmente eu vejo que as estrelas, anos-luz lá, a galera, os nossos queridos amados pleiadianos, eles falam muito sobre isso, sobre a nossa capacidade de sair, de desaprisionar o coração, tá? Porque o nosso coração ele precisa estar livre para poder criar, né? Um coração amargurado, ele está preso ao passado, ele olha para o passado ainda, né? Ele não tem nenhuma expectativa de ter uma vida mais colorida, mais bonita ali na frente. Então, e aí cada um vai criando aí, né, uma vida neurótica em cima disso e a gente cria um mundo neurótico, né, que está ali no movimento repetitivo, pouco criativo, enfim. Então, queria muito assim falar, né, assim, para vocês sobre esse momento assim da Estrela Torta, que ele está, e eu também estou vivendo esse processo assim, de poder viver realmente novas narrativas, né? Não ficar, gente, para que então daí? Aí eu cansei, né? Se é para ficar vivendo toda a vida a mesma coisa, enfim. Então assim, tô comentando com vocês que é um convite assim da Estrela Torta, das estrelas mesmo, para a gente poder espantar até mesmo o universo que nem tava mais esperando a gente pedir nada, e a gente vai lá com a nossa ousadia pedir e aprender a receber, né? Quem tem às vezes, essa dificuldade de aprender a receber, né? É muito justo que a gente crie novas histórias, né? Tanto para nós como para ficar armazenado na nossa lua e para os que vão vir. Então é isso, beijo, beijo. Podcast das estrelas chegando ao fim.